Amada irmã, amada igreja, bom dia nesta quarta-feira, dia 4 de abril de 2018, amados, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Mas, primeiramente, como de hábito, como de costume, nós queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes desta quarta-feira, deste dia 4 de abril de 2018 e de todo o decorrer desta semana que completa e comemora mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam por sobre todas as vossas vidas, saúde e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco mais sobre a proclamação da salvação. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 ao 3. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve no templo, na sinagoga, ele pegou o livro e abriu e leu esta passagem de Isaías capítulo 61, dos versículos 1 em diante. Hoje nós vamos ver o versículo 1, dos versículos 1 ao 3. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, ou seja, que eles se alegrem, que eles sejam rejubilados, óleo de gozo por tristeza, a alegria do Senhor é a nossa força, vestidos de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Portanto, a salvação é proclamada, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, está escrito: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E hoje, amados, nós fomos encarregados de praticar o ide por todo mundo, de pregar o evangelho a toda criatura, de sermos proclamadores da salvação do nosso Deus, conforme está escrito em Marcos, no evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 20, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E esta função que foi dada aos discípulos de Jesus, hoje ela é dada a todos nós. Hoje nos é ordenado que sejamos praticantes do ide e pregadores do evangelho a toda criatura. O nosso Deus, tudo que ele disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos, hoje é direito nosso, hoje é dever nosso, tanto que também está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E hoje o chamado é feito a nós que vivemos de acordo, em conformidade
em obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, nós que somos discípulos de Cristo. Ele nos dá autoridade sobre os espíritos imundos, Ele nos dá autoridade para curar toda enfermidade, todo mal, como também está escrito em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Tudo isto hoje, irmãos, é direito nosso, que somos os proclamadores do Evangelho de Cristo, que somos os praticantes do ide, pregadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Ele nos manda a prática do ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E também ele nos alerta em Lucas capítulo 10, versículo 20, como ele alertou aos seus discípulos que voltaram alegres, falando: Senhor, se nos sujeitaram os espíritos, nós tivemos poder sobre os espíritos, nós expulsamos, nós curamos. Ele falou: mas não vos alegreis, porque se vos sujeite os espíritos, alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Portanto, nós devemos, irmãos, tomar cuidado, andarmos na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Nós devemos buscar ter o nosso nome escrito nos céus. Nós devemos buscar seguir de acordo com a palavra do nosso Deus, seguir em obediência na prática e no temor da palavra do nosso Deus. E também está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, um alerta do Senhor Jesus Cristo: porque pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E conforme nós já vimos em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou seja, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás naqueles dons que Ele já nos deu, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E nós vamos voltar em Marcos capítulo 16, versículos 15 em diante. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, quem tiver fé e for batizado, será salvo. Quem não crê, quem não tiver fé, será condenado. Por quê? Porque não vai crer na palavra da salvação, não vai crer no Evangelho da salvação, vai manter o mesmo tipo de vida que sempre manteve, não vai entregar os seus caminhos ao Senhor, não vai receber e confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos, irmãos, têm direito às promessas do Pai. Os filhos têm direito a herdar tudo aquilo que é do Pai. Nós, como filhos de Deus, nós temos direito a herdar a nossa herança que está contida na palavra de Deus, a herança da salvação. Nós temos o direito, e como diz em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele não revoga aquilo que Ele já nos deu, Ele não revoga a salvação não se perde, a salvação, existem, como nós já vimos em pregações anteriores, vários livros, outros livros, e existe o livro da vida, em que estão escritos já os mártires, aquelas pessoas que morreram por amor ao nome de Jesus, em que estão escritos os 144 mil de Israel, que não se contaminaram com mulheres, que já estão marcados com a marca, com o selo do Senhor Jesus Cristo, com a marca do Espírito Santo de Deus, que já foram separados para Cristo. E aquelas pessoas que já estão salvas, já alcançaram a salvação, porque a salvação, ela é irreversível, ela é irrevogável. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí as pessoas, e o que está escrito
Em Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós já vimos que estes que já estão com seus nomes vestidos de vestes brancas e com seus nomes escritos no livro da vida, são aquelas pessoas que foram os mártires, foram os que morreram, perderam a sua vida por amor ao Senhor Jesus Cristo, por amor à palavra de Deus, por amor à obra de Deus. Foram aquelas pessoas que foram martirizadas, que jamais terão seus nomes riscados do livro da vida do Cordeiro. Portanto, que fiquem estas palavras de exortação para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por nos iluminar com a sua palavra diariamente. Muito obrigado pelo pão nosso que o Senhor nos dá a cada dia. Cada dia o Senhor nos traz uma revelação nova. Cada dia o Senhor nos mostra as riquezas da sua palavra. Cada dia o Senhor nos mostra a riqueza do evangelho eterno, aquele que jamais será revogado por ti, os nossos direitos dados por ti naquela cruz do Calvário. Continua a nos guardar, a nos proteger, guarda-nos com a sua destra fiel, guarda-nos com a sua destra da sua justiça e livra-nos de todo mal. E muito obrigado por nos mostrar que se nós crermos, ora, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e aquele que tem fé é aquela pessoa que busca seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo, está sempre andando em obediência, na prática e no temor da palavra do Senhor Jesus Cristo, como ser humano, como ser imperfeito, porque o único que foi perfeito aqui neste mundo e que não cometeu pecados foi o Senhor Jesus Cristo. Nós somos passíveis de cometer falhas, mas jamais perderemos a salvação, porque a salvação é irrevogável. Obrigado, Senhor, por tudo. A pessoa que cometer os erros, conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, não se descanecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Vai colher os frutos das suas semeadoras, mas não vai perder a salvação. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus.